Mas esse tipo de história que transposto para o cinema faz com que a produção cinematográfica ganhe sentido. Porque é a partir desse tipo de história que o cinema ajuda a compreender as coisas, a aproximar os indivíduos, a construir laços. Então, por isso que eu gosto tanto dos filmes do Sorin, porque vocês vão observar que sempre ele trabalha personagens e histórias que são muito bons. São histórias que, segundo ele, no desenvolvimento do dia a dia, ou até mesmo no envolvimento do dia a dia, são histórias que não têm sentidos nem grandes significações, mas é a partir delas que a gente consegue compreender o mais singelo da criatura humana, que está relacionado a ter sonhos, a ter esperança, a buscar objetivos que deem significado às suas vidas, mesmo que essas vidas estejam ligadas a uma realidade que é muito dura. E aqui ele não trata claramente isso, mas a realidade do Villegas e de todos os indivíduos que estão imersos nessa história, em muitas das histórias do Sorin, é uma realidade sociopolítica e econômica muito dura, que está relacionado à história da Argentina, de toda a vivência de crises políticas e econômicas que ela vivencia ao longo de sua história. E, por outro lado, também a dureza e a aridez do próprio lugar, né? O cenário da Patagônia. Eu não consigo dizer com muita certeza, assim dizer, se todos... Eu acho que só um dos filmes do Sorin não tem como cenário principal a Patagônia. Se eu não me engano, é o filme do Grande Fracasso, que é um grande... não vou lembrar muito do filme, consigo lembrar. Mas que acontece em Buenos Aires. Todos os outros... não, tem A Janela, que acho que é um filme depois do Cachorro, que acontece no Pampa argentino. Mas o Sorin tem como grande fascinação de cenário a Patagônia. E ele também nos explica nessa entrevista que ele acha muito peculiar e interessante colocar uma história que é minúscula, que é um grãozinho de areia, colocar ela diante da imensidão desse cenário que é a Patagônia. Então ele diz que ele gosta muito e que vai aparecer muito no filme dele esse contraste do mínimo e do grandioso. Do mínimo a partir das histórias que não deveriam ser mínimas, né? Não são coisas e vivências importantes para cada um desses indivíduos, e imenso e gigantesco perto desse cenário que é indomável, que é incapaz de ser colocado dentro de uma história mínima ou de um pedacinho de filme, que é o tempo que a gente consegue, que a gente vivencia no filme, né? Então ele trabalha muito esse contraste do muito pequeno e do grandioso a partir principalmente do cenário. Uma outra coisa que é interessantíssima e que eu acho que é uma das coisas que mais me fascina na filmografia do Sorin é a história de que esses personagens, esses indivíduos que vivenciam essas histórias, eles não são atores, eles não são atores profissionais. É uma peculiaridade, é o que dá destaque e diferença à produção do Sorin. De todos os outros diretores do novo cinema argentino, ele é o único que se aventura com esse tipo de produção. O Villegas é até hoje, desde 2000 e tanto, e desde quando ele foi descoberto, ele é um guardador de carros numa rua de Buenos Aires, num estacionamento de Buenos Aires. E é próximo à produtora
do Sorin, e ali ele descobre o Vigegas e acha ele perfeito para vivenciar essa figura. E é essa figura que, se vocês percebem, e uma das coisas que quando eu vi a primeira vez me causava uma estranheza, que é esse desajustado. Parece que o Vigegas, o personagem, não está bem, não se coloca bem, não está bem encaixado. Ele tem um olhar que de vez em quando resbala, um sorriso que é meio desajeitado, e que, se a gente não sabe da peculiaridade da produção do Sorin, parece que é do personagem, né? Mas não é do ator, e do não ator no caso, né? A maioria dos personagens aqui do Cachorro não são atores. Um ou outro a gente acaba sabendo que tem ou uma aproximação com o cinema, ou então vivenciou alguma coisa. No Histórias Mínimas, que era o outro filme que a gente assistiria, todos também têm a mesma característica, quer dizer, a maioria tem a mesma característica, só tem um não ator, que é o personagem que faz o vendedor. E aí também é interessante de observar que quando é um grande risco, né, para um ator profissional se colocar à disposição de uma produção em que todos os outros não são, porque ele vai destoar a partir daquilo que é o essencial dele, porque a essência da atividade dele é a representação. E ao se colocar junto com indivíduos que não representam, estão fazendo aquilo que acham que deveriam fazer, a representação dele soa falsa. Isso é legal de observar no Histórias Mínimas e em alguns personagens aqui do Cachorro. Se eu não me engano, o treinador, que é um Chanta, é um ator. Ele é um ator profissional. E aí então é interessante observar esse risco que corre daquilo que parece ser exagerado e que não é. É a representação que deveria ter como clássica e perfeita, né? Deixa eu ver outra coisa. Outras coisas. Eu deveria abrir minha apresentação aqui. Outra coisa que é interessante observar é a discussão sobre esse desajuste, que aí não é em função da representação, né, mas aí está relacionado à história que o Sorin nos conta, né, do Vigegas, e esse desajuste que se dá em função do processo, do desenrolar do processo econômico, né, que ele está desajustado em função do quê? Da crise econômica. E ele tenta vender uma produção que é artesanal para um mundo que não valoriza mais tanto isso. E até tem uma passagem no filme em que o amigo fala que o que as pessoas se interessam pelas facas é aquela sorte, só isso. E as facas que concorrem com as facas do Vigega, que é artesão e é uma obra de arte na realidade, né? São facas brasileiras. Então aí tem toda uma discussão sobre essa produção e esse consumo que é desterritorializado, né? A produção que é brasileira, que se consome na Argentina, que é vendida a preço de banana, entre aspas, né? Porque a banana tá cara também. E que não traz aquilo que as facas do Vigegas traz, que é toda uma discussão e toda uma valorização de uma cultura, né? De uma cultura, no caso ali, da produção artesanal do cabo da faca, né? Do mango artesanal, né? E toda uma história que envolve aquela produção, a madeira que veio de outro, que é representativa de alguma região, que tem significado, né? Então é completamente diferente. Então tem toda uma possibilidade de uma discussão que está relacionada à cultura, né? E a desvalorização da cultura em função de toda uma relativização que tem a ver um pouco com aquilo que o Alexandre vai discutir lá em Comunicação e Cultura, né?
que é essa relativização dos valores, dos padrões, e que também a gente vê no próprio desajuste do Vigegas, porque ele está relacionado a um mundo que está se transformando e que ele não pertence mais àquele mundo. E por que ele não pertence mais àquele mundo? Porque ele tem toda uma relação de trabalho que está localizado. Ele é trabalhador de um mundo que o identifica na estação de serviço, no posto de gasolina. Mas o posto de gasolina não tem mais lugar para ele, porque também se transformou. E ele recebe um outro tipo de empregado, e que, se vocês observarem bem, é um empregado que está relacionado a um valor econômico diferenciado. A maioria dos personagens que vão aparecer como quem trabalha na estação de serviço são mulheres. E as mulheres, nesse mundo diferenciado, elas ganham menos. Então, num período de crise, é elas que vão ser um serviço, mão de obra mais barata do que o serviço especializado do Vigega, que é mecânico de máquina leve, né, de carro, de automóveis, né. E uma outra coisa que também está relacionado a... Então, ele está identificado. Uma outra coisa que a gente pode trabalhar também nesse filme, que tem a ver com essa identificação, é uma identificação que se constrói por outros elementos, né? E que aí não é o de ser, que seria o caso do Vigega na primeira parte do filme. Ele se apresenta como mecânico, mas tem um momento no filme que vira e a identificação passa a ser com relação ao animal que ele ganhou. E o animal e o fato dele ganhar tem a ver com ter. E ter é o passaporte, ter aquele animal é o passaporte para que ele ascenda a um outro mundo, a um outro lugar e outros elementos de uma cultura, e que se consome outras coisas, né? Tem a ver com as exposições, com o mundo da caça. Vocês lembram naquele primeiro momento que ele vai lá, aquele monte de indivíduos, homens, interessados em animais de caça, né, que caçariam e fariam, então, e aí um deles diz: bem-vindo ao clube. Então é uma construção de identidade que se dá por um outro elemento que não é mais um elemento tradicional, que estaria relacionado ao trabalho, mas é um elemento que se constrói muito no contemporâneo a partir de laços que estão relacionados a ter e não ser, que é o caso que acontece com o Vigegas na segunda parte. Mas também a gente pode questionar que esse ter e esse ser, em alguns momentos do filme, ele se funde de tal forma a identidade do Vigega com Bombom, que a gente vê até um mimetismo, uma tentativa de se mimetizar entre o homem e o cão. Eu não sei se vocês percebem, uma grande parte do tempo o Vigegas usa um macacão branco e o cão é branco. E também tem uma hora que eu acho, tem uma cena que é muito clássica, que até apareceu muito na divulgação do filme, que tem um contraste. É uma cena em que a gente enxerga de longe todo o cenário aberto, então uma imensidão da Patagônia, e aí tem umas barras do autódromo que são vermelhas e brancas, e o cachorro está frente a uma barra que é vermelha, então ele se destaca, e o Vigega se mimetiza naquele momento, porque ele está na listra branca. Então é como se ele não existisse. A figura principal é o animal. Sem ele, Vigegas não é nada. Ele volta à condição anterior de um indivíduo desajustado, sem lugar, sem emprego, angustiadíssimo. Ele não pertence a lugar nenhum sem aquele animal.
animal, por outro lado, que é o engraçado da história, ele também é um desajustado. De certa forma, a gente não, num primeiro momento, ganha o prêmio e tudo, mas a gente acaba observando que a trajetória dele é aquilo que se esperaria dele, que era a reprodução, e que era isso que daria legitimidade econômica à relação entre Vigegas, Bombom e o Walter, isso. Que é a reprodução, o Bombom não corresponde. Porque então tem toda uma questão que está relacionada a um desajuste que não está previsto, assim como o do Vigegas, em função das circunstâncias. E o Sorin vai aproximar os dois personagens que são completamente diferentes, o homem e o cão, a partir desse desajuste e por caminhos que são diferentes, mas são circunstanciais, estão relacionados à vivência de cada um. O Vigegas, que aos 52 anos se vê deslocado do mundo, e o que fez ele para ser deslocado do mundo? Nada, simplesmente viveu. E o Bombom, deslocado do mundo, da exposição e da reprodução, em função de que não tem libido. É muito irônico, mas ao mesmo tempo muito melancólico, né? Que é uma das coisas que vai ser uma característica dos filmes do Sorin também. Uma melancolia que se atribui à sociedade que o indivíduo produz, né? Que é a que ele está inserido aqui, que é a sociedade argentina, mas também é um desencantamento que está relacionado à própria sociedade contemporânea, né? É interessante de observar isso. No filme A Janela, é uma história muito, muito simples também, de um senhor que vive numa fazenda, está nos últimos dias de vida, só consegue ver o mundo a partir da janela do quarto, né, onde ele está, e ele espera pelo filho. Isso é a história. Mas ele constrói isso de tal forma que ele nos conta essa história de tal forma que a melancolia bate às portas da vidinha da gente, assim, de uma forma que tu diz, meu Deus, eu quero ajudar essa criatura. É uma coisa fantástica. Então, o Sorin nos apresenta sempre esse tipo de personagem. Não tem grandes histórias para nos contar. Tanto que o filme que faz com que ele volte à cena do cinema nacional argentino, né, tem como título Histórias Mínimas. Alguns críticos chamam as produções do Sorin de minimalistas, em função desses cenários que são limpos, desses personagens que não são tão elaborados, não são tão complexos, mas há outros que criticam essa